Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Segunda vez. Eu te amo, Senhor. E na mente de Pedro ele já pensa, se for terceira vez não é coincidência, é alusão. Quando pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele não diz eu te amo, ele diz, tu sabes que eu te amo. O que ele está dizendo? Já entendi por que o Senhor está me perguntando 3 vezes. Porque vai haver promoção, mas não sem antes haver uma retratação. O tu sabes significa o quê? Tu sabes que a despeito do que tu sabes que eu fiz, eu te amo. Toma, Pedro, 6 meses de disciplina. Não. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Agora, antes deste episódio, quando Satanás pede um tempo dentro da história de Pedro para prová-lo, Jesus não autoriza e pede o Pai que intervenha para que não permita que Satanás venha provar Pedro agora. Mas peraí, se qualquer pessoa que tem proeminência ministerial, que tenha um perfil de liderança, desde um pai, uma mãe, ou a liderança de um trabalho, precisa de um tempo aonde deva ser provado para que seja legítima a sua aprovação e o seu reconhecimento, por que é que Jesus intervém? Porque, meu irmão, até o que é para dar certo, se for feito no momento errado, não vai dar certo, vai dar errado. E o que está em jogo aqui não é a credibilidade de Pedro. O que está em jogo aqui é o investimento de 3 anos e meio que Jesus está fazendo na vida desse camarada. É 3 anos e meio investindo, é 3 anos e meio ensinando, é 3 anos e meio comendo junto, andando junto e já vislumbrando nele. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já há um plano traçado, já há algo determinado. Agora, Satanás tenta intervir neste tempo. Jesus assemelha então Pedro ao trigo, porque o trigo novo, quando é colocado na peneira, a semente dele é ferida. Veja bem, o trigo novo, ele cresce com a sementinha da espiga. Quem já viu um galinho de trigo aqui, gente? Quem já viu um galho de trigo? Já viu? Nunca viu nem na Santa Ceia, aquele sequinho que bota aqui para enfeitar? Então vamos lá de novo. Quem já viu um galho de trigo na vida? Maravilha? O galho de trigo, ele tem uma espigazinha. Naquela espiga ali, aquela espiga ali, se ela não der nada, ela devolve pelo menos 10 sementes na uma que foi semeada. Se ela for boa, ela dá até 30. Se ela for gorda, ela devolve de 60 a 100. Porque aí aquela espiguinha vai nascendo outras espiguinhas. Então pode dar 10, 20, 30 e até 60 por 1. Dentro do campo da agricultura, o trigo é a semente mais grata, é a semente mais generosa, tanto que até hoje na economia ou na importação comercial de grãos, o trigo ocupa o primeiro lugar. Talvez alguém aqui mais moderno vai dizer, não, irmã Camila, a soja já passou o trigo há muito tempo. Isso porque ela pode ser geneticamente modificada, enquanto o trigo não. Dentro desse contexto, falando sobre um procedimento natural, o trigo ainda é líder entre as sementes. Não só de exportação, mas também de comida, de preparo, obviamente. Todo mundo aqui hoje, até quem está na low carb, já entrou em algum trigo um dia. Né? Trigo para tudo. Por isso Jesus vai assemelhar o seu reino e a vida do homem ao campo do trigo. Vai semelhar a vida do homem a um galho de trigo, a salvação de um homem ao próprio trigo. Há uma vez em que Jesus vai passar por uma seara, que não é necessariamente trigo, mas para poder falar do campo, ele diz, olha, vocês dizem que faltam 3 meses para a ceifa, mas eu vos digo que os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Nesse contexto de trigo, Pedro ainda é trigo novo. Completa para mim, por favor. Pedro ainda é? Pedro ainda é? E qual que é o lance do trigo novo? O lance do trigo novo é que, de acordo com a parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 13, em casa você lê, o trigo novo, ele é extremamente igual ao joio na fase do crescimento. Exatamente igual. Porque aquela espigazinha que fica madura, durinha, na fase madura, na fase do crescimento não é assim. Então, quando o inimigo veio no campo da parábola que Jesus conta sobre o reino de Deus e a semeadura,
Ele diz que o inimigo veio durante a noite e semeou a semente. Aí cresceu o trigo e o joio junto. Os servos vão até a porta da casa do Senhor da terra e perguntam: Senhor, o que está havendo? Porque tu não nos deu a semente boa para semear? Sim, qual é a semente boa? O trigo. Vamos lá, qual é a semente boa? Porque a semente boa é a semente do Senhor, a semente que o Senhor deu para semear, trigo. Aí diz assim: como é que pode agora o joio estar crescendo junto com o trigo? Aí ele disse: essa semente quem plantou foi o inimigo. Então a semente boa foi o Senhor que deu, mas a semente do joio quem plantou foi o... Aí quando eles vêm crescendo juntos, e talvez você se pergunte: como é que pode crescer juntos se o trigo foi plantado pela manhã e o joio foi plantado pela noite? Como é que no outro dia pela manhã está crescendo junto? Ora, porque o trigo cresce germinando semente e o joio cresce sem germinar nada. Então é fácil crescer rápido quando se cresce vazio. Então eles são plantados em tempos diferentes, mas eles crescem, porque o que um parece ser retardado, na verdade está no processo certo tempo. E enquanto o outro parece crescer mais rápido, na verdade está acelerando o tempo, porque está vazio. Meu irmão, crescer sem escola dominical é rápido. Crescer, ficar conhecido sobre utilização apenas da mídia, de um manager, isso é fácil. Difícil é mostrar fruto no final. Por quê? Escute isso. Todos os ministérios ao longo dessa minha vida, que não é muito longa, mas tem sido integral e significativa, eu percebi gente que veio para o ministério para usar ele como cabide para desempregado. Aí eu vou lá para ver se dá certo. Vi gente querendo se manifestar ou servir, abre aspas, o reino de Deus, porque queria ser conhecido, porque queria ser famoso. Vi essa gente entrar por uma porta e sair por outra que eu nem sei onde estava. E por que isso aconteceu? Porque não se pode prender-se ao fato de que Jesus era famoso porque era o Filho de Deus apenas. Não que isso seja pouco. Mas Jesus não era famoso porque queria ficar famoso. Jesus era famoso porque era útil. Quem é útil se torna eficaz. Quem é eficaz se torna importante. Quem é importante se torna indispensável. E a fama é uma consequência de um ministério útil. Agora, para que o seu ministério seja útil, você precisa de crescimento, e crescimento produtivo. E crescimento produtivo dá trabalho. Crescimento produtivo gera EBD todo domingo. Crescimento produtivo gera consagração. Crescimento produtivo gera devocional. Crescimento produtivo gera correção. Crescimento produtivo gera poda. Crescimento produtivo gera submissão. Crescimento produtivo gera obediência. Crescimento produtivo depende de aconselhamento. Crescimento produtivo depende de comunhão, de ceia, de celebração, de koinonia, de ebaracicante o réu. Agora, tem como crescer, irmã Camila, de outro jeito? Tem, mas vai crescer vazio. E aí o que acontece? Cresce no auge da vida, vai para o celeiro? Não, é cortado e queimado no fogo, porque não gerou nada. Então eles crescem juntos. Só que na fase do crescimento, que é antes do amadurecimento, quando você olha o trigo e o joio, eles são exatamente... Por isso que os servos dizem assim: Senhor, nós vamos lá agora e vamos arrancar o joio. Aí o Senhor diz: não. Porque há de ser que na tentativa de arrancar o joio, vocês vão acabar arrancando também o trigo. E aí você pensa: e como é que o trigo vai crescer com o joio? Do mesmo jeito, irmão. Tem que parar com esse milindre de achar que aonde tem joio o trigo não cresce. Quando o Senhor diz não, não é porque Ele está tolerando o joio. Não é só isso. Não é que Ele está preocupado com o joio. Dá até a impressão que o Senhor da terra está protegendo o joio, né? Não. Não por quê? Está cuidando do joio? Não, estou preocupado com o... Então Deus está dizendo: eu não quero vocês preocupados com o joio, eu quero vocês ocupados com o trigo.